Olá, turma! Vamos começar mais um vídeo detonando o tutorial em Flutter. E no tutorial de hoje, nós vamos criar uma aplicação de temporização, um cronômetro. O nome dessa aplicação é MyTime, que é um aplicativo que ajudará a gente a definir os intervalos de tempo que funciona para a gente medir o tempo de trabalho, o tempo de parada, o tempo de intervalo, para a gente poder gerenciar as atividades que a gente está fazendo. A cara desse app, mais ou menos essa, que é apresentada na imagem. Nós temos três botões na parte de cima, uma indicando que nós estamos trabalhando, outra indicando que nós estamos realizando uma parada curta e outra indicando que nós estamos realizando uma parada longa. Na parte do centro, nós temos o cronômetro, que vai indicar quanto tempo ainda falta para mudar para outra atividade, seja trabalhar, seja fazer um break, fazer uma parada. E na parte de baixo, na base, nós temos as opções de parar e de restartar o time. Então, acompanhe comigo, pause o vídeo se precisar, acompanhe fazendo e lembrando que nós vamos seguir a referência que estará na descrição do vídeo. Tentaremos seguir ao máximo o que a referência está indicando. Se precisar alterar alguma coisa por inconsistência de atualização, de versões, etc., nós faremos essas pequenas alterações, mas tentaremos manter ao máximo o que a referência indica. Lembrando também que o que a referência indica não necessariamente é a melhor forma de fazer. Você pode fazer de outra forma, você pode explorar outros elementos dos recursos que a gente está usando. Então, me acompanhem e bora lá. Começando então o projeto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criá-lo. Então, já estou num diretório específico onde esse projeto vai ficar e vou digitar o comando para criar esse aplicativo. Lembrando que todo o meu ambiente já está preparado para desenvolver em Flutter. Então, eu vou executar o comando Flutter create e o nome do app. Como sugestão na referência, o nome do app será Productivity Timer. E vamos dar um Enter, aguardar que ele crie o projeto. Dessa vez foi rápido, uma vez que não é o primeiro projeto que eu crio nessa máquina. E aí ele sugere para que eu entre no diretório criado e execute o comando flutter run. Antes disso, eu vou alterar o VS Code para acessar esse diretório. Então, abrir nova pasta. Aqui está o diretório que foi criado para esse projeto. Vamos adentrar e vamos clicar em abrir. Todos os arquivos do projeto estão aqui, os arquivos default, né? Aqueles arquivos que já vêm como padrão. O principal nós temos em lib e main.dart. Próximo passo, acessar o diretório, o arquivo main.dart e remover o código que tem de exemplo. Então, vamos remover todo o código. E agora minha aplicação não tem nada. Antes disso, deixa eu voltar aqui com o código
e deixa eu rodar a aplicação para que ela fique em execução para a gente acompanhar as alterações. Deixa eu só alterar o dispositivo que vai ser usado. Vou aguardar o dispositivo virtual abrir. Uma vez iniciado o emulador, então vamos rodar Flutter Run. Ele vai solicitar... já tinha linkado, mas enfim, deixa eu achar ele aqui. É esse 2. Então, qual execução eu quero que ele faça para o Android. Pode demorar um tempinho até ele buildar, até ele se conectar ao emulador. App inicial em ação, aquele conhecido app do contador. E agora sim a gente pode começar a desenvolver o nosso aplicativo. Selecionei tudo, excluí o código inicial. E vamos começar do zero. Primeiro, nós precisamos de uma função main, que é a função que vai iniciar a aplicação. Essa função tem o retorno void, tem o nome main e o seu corpo, ela vai executar a função run app. Essa função run app, ela é uma função que vem do pacote material.dart. Então ele já está sugerindo para que eu importe essa função do lugar correto. Selecionei, já fez um import aqui em cima para mim. E o que eu passo para ele como parâmetro no run app é uma instância de uma classe widget, tanto stateless quanto stateful. Nesse caso, nós vamos criar uma classe, de acordo com a referência, uma classe que vai se chamar myApp. E como eu quero instanciar essa classe, abre e fecha parênteses. E por fim, ponto e vírgula. Ele está reclamando porque essa classe ainda não existe. Deixa eu ver se ele vai me dar a sugestão de criar essa classe. Perfeito, ó. Create class myApp. Seleciona essa opção e ele criou a classe aqui para mim. Ele ainda está reclamando porque provavelmente ele quer uma classe, vejam só, ele quer uma classe que é do tipo widget. Essa classe aqui é uma classe pura, né? Uma classe que não tem um tipo específico, ela está ligada apenas à classe N. Então, padrão, extends, stateless widget, né? Que é element, mas deve ter o widget aqui para baixo, ó. Stateless widget. Agora, o myApp, o run app não reclama, porém, o myApp reclama porque eu estou estendendo a stateless widget. Logo, eu preciso implementar a função build. Preciso sobrescrever a função build. Acredito que a correção rápida também vai me ajudar nisso. Crie o elemento que precisa ser sobrescrito, que ainda não existe na classe. Vamos ver se ele vai resolver para mim. Perfeito. Criou uma função chamada build, que retorna um widget e que recebe um build context. Só que nesse momento ele está retornando aqui um erro, né? Vai lançar um erro caso eu execute essa função. Vai lançar a exceção de função não implementada ainda, né? Posso tirar essas duas linhas, 7 e 8,
Minha função vai reclamar agora que não tem um retorno de algo. Então, vamos return, o widget Material App. Esse Material App, ele tem um título. Estou instanciando esse widget, né? E esse widget ele tem um título. Esse título vai ser My Work Timer. Ele também tem um tema, que será o Theme Data, né? Theme Data, que tem a propriedade Primary Color, como sendo Colors, com S no final, né? Color S, e a cor que eu quero vai ser o Blue Gray. Aqui ainda. Outra propriedade que eu tenho é a propriedade Home, que eu vou passar um scaffold, que é aquela estrutura que a gente já conhece no Flutter, né? Que tem a barra superior de título, tem o body, pode ter os elementos aqui na base da aplicação. Então, scaffold, appbar, a propriedade appbar terá o widget appbar. Esse widget tem a propriedade title, título, um widget text com o nome My Work Timer. Deixa eu corrigir o W para botar como maiúsculo. E deixa eu identar o nosso código. Ele está reclamando aqui. Deixa eu botar um ponto e vírgula no final do retorno de uma vez, só para ele identar o nosso código de uma forma melhor. Além do appbar no meu scaffold, eu também tenho o body. No meu body, eu tenho um widget center, e esse widget center tem a propriedade child, outro widget do tipo text, contendo o texto My Work Timer. Ele está reclamando tanto aqui no text do appbar quanto no text do body, que ele não é uma reclamação de erro, né? É uma sugestão. Quando está em azul é sugestão. Que, como são widgets que não têm mudanças de estado, não tem alterações nesse widget, ele sugere que a gente defina eles como constante. Então, const para cada um deles. No final do text do center, eu vou botar uma vírgula, só para ele também identar melhor. E finalizamos a primeira alteração do nosso código. Vamos salvar para ver como é que vai ficar a nossa aplicação em execução no Android. Parei a aplicação e rodei de novo, e aí ela está funcionando, e está aí a cara do inicial do nosso app. Como próximo passo, nós vamos criar um outro stateless widget, porque essa aplicação vai trabalhar com rotas, com paginação, com diferentes telas, né? Então ele sugere que a gente crie um arquivo para adicionar, ou está botando no mesmo... Ele está botando no mesmo arquivo, mas eu vou criar um arquivo separado. Tá? Então eu vou criar aqui um arquivo separado. Dentro de lib, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de Screen. Pode ser Screen, pode ser Pages,
tá? Tanto faz. Vai do padrão que cada um gosta de adotar. Então, dentro desse diretório, pages, vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de timer home page.dart. Dentro dele, nós vamos criar um stateless, uma classe stateless que estende stateless widget. Então, eu posso digitar aqui state, que ele vai me sugerir que eu crie um stateless widget do Flutter. Essa terceira opção aqui. Selecionei essa terceira opção, ele já cria uma estrutura padrão e já aponta para que eu altere o nome dessa classe. O nome dessa classe vai ser timer home page. Dentro desse stateless, nós vamos retornar no retorno de build um container. A princípio, esse container não tem nada, ele vai alterar isso depois. Então, salvando nosso arquivo. Então, nós podemos voltar lá em myman.dart e aonde nós temos o body, ao invés de nós termos um text, o child do center, ele não terá mais um text, terá uma column. Como é uma column, o meu center não pode ser constante. E nós vamos migrar esse scaffold do home, nós vamos pegar todo esse scaffold, então note aonde ele termina, nós vamos tirar esse scaffold daqui, recortar ele, e nós vamos colar ele lá no timer home. Esse container nem precisava, né? Vamos alterar ele aqui para scaffold. E no main, ao invés de nós termos o próprio scaffold na home, nós vamos ter a instância do nosso timer home page. Então eu migrei o scaffold que tinha aqui na nosso my_app, no nosso main.dart, migrei lá para o timer home. Na sequência, nós vamos em lib criar uma nova pasta que nós vamos chamar de componentes. E vamos criar um arquivo dentro desse diretório que nós vamos chamar de productivity underline button.dart. Dentro desse arquivo, nós vamos criar um outro stateless widget que nós vamos chamar de productivity button. Vão ser os botões que vão ficar na parte superior da nossa aplicação. Esse stateless tem 4 propriedades. Final color. Color vai ser a cor desse botão. Deixa eu fazer o import do color. Eu quero o import do material.dart. Tem também uma string
que vai ser o texto desse botão. Outra string, ou melhor, um double, que vai ser o tamanho desse botão. E um void callback, que vai ser a ação disparada quando alguém pressionar esse botão. Então, como eu tenho as propriedades que são final, já está reclamando aqui no construtor, eu posso pedir uma correção rápida para ele adicionar os campos que são propriedades final da minha classe, né? E aí ele adicionou esses campos que são requeridos. Na referência está usando a versão antiga do @required para esse construtor. E aí essa função, esse widget, no retorno da função build, ele terá como retorno um material button. E esse material button tem como ação de pressionar, quando ele for pressionado, tem a própria ação que vai ser recebida como parâmetro this onPressed. E também tem as propriedades de texto, de cor e etc., conforme as propriedades da própria classe. Então, qual vai ser a cor desse botão? This.color. Qual vai ser o tamanho mínimo? This.size. E qual vai ser o texto? O texto ele vai no child desse widget, que recebe um widget text, que recebe o texto this.text, no valor que veio no construtor. E também ele adiciona um style, text style, contendo a propriedade color como branca, colors white. Ele está sugerindo provavelmente aqui. Não precisa do this nesse caso, né? Então vamos remover. Remover e remover o this. Aqui ele está reclamando que... deixa eu acertar aqui para ele me dar a resposta. O child, o argumento child deveria ser o último elemento no widget. Ok. Isso não tem muita relevância, né? O que mais que ele diz? Não precisa do this. Ok. E aqui, o constante. Tá. Então, const. Deixa eu botar uma vírgula aqui depois do color, para ele identar também. Beleza. Então, botão criado. E aí a gente pode usar esse botão, esse widget, para criar vários botões na nossa aplicação. Então, voltando no timer, nós vamos criar, a princípio, uma função que não faz nada, void empty method, que a gente vai usar essa função que não faz nada nos botões inicialmente, e ele também pede para a gente criar uma variável do tipo double com o nome default padding, que ele vai usar esse valor default para fazer um espaçamento entre os botões. Então, aqui na coluna do nosso timer homepage, nós vamos adicionar um children, e esse children terá uma row, uma linha, um widget row.
Esse row também tem filhos. E esses filhos vão ser um padding e um botão. E por aí vai. Nós vamos usar 3 botões. Um para trabalho, um para parada curta e um para parada longa. E aí o timer vai respeitar esses 3 botões. Então, primeiro, um padding, um widget padding, com a propriedade padding como add insets all, usando o padding default padding. Um expanded widget, que tem como filho o widget do botão que nós criamos, Productivity Button, que tem as propriedades que a gente precisa passar. Né? Então nós vamos ter como cor color. Deixa eu tentar ver o que ele escreveu aqui para a gente seguir a referência. 0x-FF009688. Também tem o texto text como work. Deixa eu indentar para a gente conseguir ver tudo. E tem o onPressed como essa função empty que nós criamos como exemplo. Bom, então ele está reclamando aqui que está faltando o size. Na referência não foi indicado o size, mas a gente definiu como padrão. Né? Então eu vou botar aqui um size. Deixa eu ver o que vai ficar bom também. Né? Deixa eu botar aqui um size de... Ele pede um double, né? Deixa eu conferir. Size double. Vou botar um double de 8.0. Vou salvar para ver como é que vai ficar. Vamos fazer o reload. Perfeito. A princípio o size eu acho que não muda, né? Porque tem o expanded. Não vai mudar o size. Vai mudar só o min size, né? O tamanho mínimo dele. O tamanho mínimo dele vai ser aquele valor. Porque eu posso botar vários botões, né? Então, a princípio, eu vou botar aqui 3. Se porventura ficar ruim, a gente altera. E aí eu vou adicionar mais 2 botões, acompanhados do pad. Tá? Deixa eu formatar aqui para a gente ver melhor. E aí eu tenho mais um botão, 2 botões, e eu tenho mais um padding para não ficar espaçado de um lado e grudado do outro, né? Como está aqui nesse exemplo. Ó. Nesse lado da esquerda nós temos um espaço, no lado da direita nós não temos. Então eu boto um padding no final dos botões. Então tá lá os 3 botões, work, vamos alterar isso, né? Para work, na sequência, short break, e no de baixo, long break. Então, os 3 botões, eu só tenho agora que mudar a cor de cada um deles. Então, o primeiro vai continuar com essa cor. O segundo vai ter a cor FF 607D8B. Nesse azulado aqui, ó. E o último terá a cor 455A64.
Então, cada um com a sua cor, sua respectiva. Fora dessa row, fora desse widget row, mas ainda no children da column, nós vamos adicionar um expanded, que tem como filho um text, com um texto hello. Não encontrou uma vírgula aqui no final, deixa eu conferir aqui. Antes da row, depois da row, eu esqueci da vírgula para depois adicionar o expanded. Então, deixa eu colapsar o row. Expanded, aqui eu posso botar um const por enquanto. E após o texto hello, eu vou botar outra row com outros botões, com um conjunto de botões, e o espaçamento, e o padding. Então eu vou copiar o row anterior, vou colar embaixo, só que aqui eu teria apenas dois botões. Um botão que vai ter o título Stop e o outro que vai ter o título Restart. Então eu posso tirar aqui um padding e um expanded. E no primeiro botão eu tenho o Stop e no segundo eu tenho o Start. E vou mudar as cores deles também. O Stop vai ter a cor 21, 21, 21 e o Restart vai ter a cor 009688. Então, Stop, Start, Work, Short, Break e Long Break. Então, nós temos 3 botões na parte de cima, uma área onde por enquanto tem só um text hello e uma parte de baixo, a base, que tem 2 botões de stop e de restart, né? Eu botei start, mas a referência está como restart. Tá? Perfeito. Então ficou idêntica a referência. E ele finaliza indicando, né, que, como ele não é um designer, né, pode ser que o resultado final, o resultado que apareceu, pode não ser tão interessante. Então, o que eu vou fazer? E ele sugere aqui, né, para a gente modificar pelo menos as cores dos botões. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou acessar aqui um buscador da vida qualquer e vou digitar uma busca por Pretty Color. Pretty Colors. Né? Vou digitar essa busca aqui, ó. Pretty Colors. Com essa busca, vai aparecer um monte de sites, um monte de páginas que te dão referências de combinação de cores que são particularmente aceitáveis, digamos assim, né? São cores que combinam entre si. E mostra também a referência em hexadecimal de cada uma delas. Então a gente pode usar essas referências para fazer nossas aplicações. Então já abri aqui uma. Deixa eu fechar esse terminal. E vou alterar aqui as cores dos nossos botões. Então aqui no Work, ao invés de botar esse azul,
esse verde, né? Eu vou botar essa combinação de cores aqui. F, E, 4A, 4, 9. Ah, não, na verdade não era essa não, era outra. Essa é vermelha. Quero... Pode ser a vermelha sim, pode deixar. Porque é vermelha porque é o trabalho, né? Vamos começar a trabalhar. Eu estou nesse momento trabalhando. Já no short break, eu vou botar a cor F é de 766, é um amarelo. Só que aí a cor não ficou boa, né? Por causa do texto que é em branco. Deixa eu escolher uma outra cor então mais forte. Vou botar aqui dois azuis, dois tons de azuis nesses outros dois botões. Então no short break, vou botar a cor, um azul mais claro, que vai ser o 005B96. Ah, é um azul um pouco mais claro. Não, é um cinza. Por que é um cinza? 005B96. Bom, deixa eu fazer o seguinte, então. Vou parar a aplicação e vamos rodar de novo. Deixa eu rodar por aqui. Ah, eu também suprimi aqui o F, né? Descuido meu. Pronto. Eu tinha suprimido o F aqui. Embaixo eu tenho o Stop e o Restart. Deixa eu ver aqui algumas cores. Ali eu posso usar um laranja no Stop. Deixa 2 F, senão você se perde. F37736. E aqui no Start pode ser o verde, mas deixa eu botar um verde mais escuro. Zero, 08744. Beleza. Então fiz uma modificação simples de cor, que é o final dessa primeira parte da construção do nosso app. Então ficamos por aqui. Na próxima aula a gente faz a parte central da nossa aplicação, que vai ser o timer, que vai ser o indicador de tempo que vai rodar toda vez que a gente estiver trabalhando ou parar para o break, parar para o descanso. E aí espero você no próximo vídeo. Até lá!